Uma das definições da vida humana, do ser humano, é aquele que caminha. O peregrinar é próprio do ser humano, não vou nem dizer do cristão. O ser humano ele precisa sair de onde ele está. Ele deve sempre se ultrapassar. E não basta se ultrapassar horizontalmente ou materialmente, ser mais pobre ou ficar mais rico, não preenche o coração. Existe uma tradição antiga que diz que o apóstolo Tiago, aquele que era irmão de João e filho de Zebedeu, teria ido evangelizar a Espanha, na época a Galícia, após a ascensão de Jesus. Ele teria retornado em seguida para Israel, quando foi decapitado pelo rei Herodes. A história segue dizendo que o seu corpo foi transportado por barco e por anjos para ser enterrado na Galícia, terra que Tiago amava. Não se sabe exatamente como se iniciou, mas desde o século IX já existiam caminhadas de peregrinos para rezar junto ao túmulo de Santiago. Atualmente são milhares de peregrinos, cristãos ou não, que fazem os vários caminhos que levam até a Catedral de Santiago, na Espanha. Desde junho de 2017, o Brasil conta com um pequeno trecho que é reconhecido como parte do percurso oficial do Caminho de Santiago de Compostela. Meu nome é Robert, sou teólogo e tive o privilégio de conhecer esse caminho aqui no Brasil e conhecer essas pessoas que, caminhando, fazem a sua busca pelo sagrado. Quando eu conheci a ideia do caminho de volta à ilha, eu fiquei entusiasmada, que eu falei, não tem coisa melhor do que conhecer um lugar, você caminhando. E foi aí que eu vim para fazer esses dias. Foram 8 dias com pessoas de vários estados, alguns de Florianópolis, mas aqui, quem mora aqui não é daqui. Quase todo mundo é de fora, aposentado, que já está morando aqui há 15 anos, 20, etc. Então foi uma junção de muitas pessoas de diversos estados, como eu falei, cada um buscando uma energia, uma paz interior. Foi muito interessante. Tem uma curiosidade nisso tudo. Em Florianópolis, aqui nas imediações, há a Associação do Caminho de Santiago. E tem mais de 300 pessoas, mais de 300 membros dessa associação, todos que já fizeram o Caminho de Santiago. E foram eles que tiveram essa iniciativa de trazer o caminho para cá. Conversaram com Santiago de Compostela se poderia se fazer uma parte do caminho aqui. E de fato, me parece que de Portugal até La Corunha até Compostela tem 80 quilômetros. Então foram pensando nesse trajeto, de fazer os 20 quilômetros que falta para 100 para ganhar o reconhecimento, o documento de que fez o caminho de Compostela, se podiam fazer aqui. E Compostela concordou. E foi assim que surgiu o caminho de Compostela aqui no norte da ilha de Santa Catarina. Teilhard de Chardin tem algo assim muito interessante que ele diz: em nós existe o divino. Em nós existe, independente daquilo que somos, o divino fala. Independente do credo, quando nós entramos em contato com a Mãe Natureza, com a exuberância da vida, e porque todo caminhar, no início, ele é empolgante. Quando, depois de um certo percurso feito, vem o abatimento e vem também uma certa introspecção, o cabisbaixo, onde ele começa a fazer a experiência do internalizar, ele entra num período meio que de solidão. E é exatamente esta solidão que é preciosa, onde ele começa num primeiro momento, encontrando-se consigo mesmo, isto independente do credo que esta pessoa vive ou professa. E ela vai internalizando essa experiência mística e com o derredor, a natureza serena, tranquila, e ele vai sentindo esta experiência de paz que todo ser humano procura e tanto necessita. O trecho brasileiro do Caminho de Santiago é ainda muito novo, pouco conhecido, mas já carrega as características que marcam os caminhos europeus.
peregrinos pelas ruas, acolhida dos moradores, companheirismo entre os caminhantes, solidariedade, cansaço físico, superação, entrega, mas principalmente histórias, muitas histórias de pessoas que caminham porque estão em busca por conhecer locais maravilhosos, paisagens lindíssimas, mas não só. O que eu vi foram pessoas que estão em uma busca por se conhecerem melhor e conhecerem o real sentido de suas vidas. São 4 etapas que fazem aqui. Sai de Nossa Senhora de Guadalupe, vai a São Pedro, Ponta de Canas, depois vai até Costão do Santinho e termina no Santuário Sagrado do Coração em Ingleses. E cada uma dessas etapas recebe um carimbo no passaporte. E com isso se vai à Espanha, se faz os outros 80 quilômetros em qualquer dos percursos lá, e esse documento é reconhecido. Esses 20 quilômetros já somam a outros 80, porque é necessário ter ao menos 100 quilômetros para obter esse bilhete, né? Até tem havido assim questionamentos se verdadeiramente esse nosso caminho brasileiro é reconhecido por Compostela. Há muito poucos dias, Padre Mauri, vigário paroquial desta paróquia, esteve fazendo o caminho de Compostela e, para agrado nosso, ele ouviu das próprias autoridades de Compostela, os que emitem a Compostela, que é o certificado do peregrino, ele ouviu de viva voz a legalidade e a oficialidade deste nosso percurso. O caminho é um fortalecimento interno, desde o fortalecimento físico, naturalmente, como o fortalecimento espiritual e também um ensinamento para você poder viver nesse mundo hoje de extremo consumismo, né? Serve para nos ensinar muitas coisas, depende de você ter sensibilidade para aprender. Eu estou vivendo um momento especial na minha vida, de perda da minha mãe, e precisava desse momento para buscar uma paz interior, porque é um momento muito difícil. E por incrível que pareça, quando eu cheguei, a gente tinha que pegar um bilhetinho para você se guiar. Eu posso ler? Claro. Aí o bilhetinho fala assim: Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados, Papa Francisco. Aí eu pensei, bom, eu sou uma mulher forte e vou conseguir superar todas essas dificuldades. E foi assim que eu fiz o caminho, sempre pensando no melhor, tentando ser sempre alegre, não deixando nenhuma tristeza atrapalhar, muito pelo contrário, tentando ser afeta com as pessoas, amáveis com as pessoas, tentando aceitar as dificuldades e buscando isso tudo, porque isso faz bem para mim. Quando você faz o bem a uma pessoa, isso volta para você. Como é caminhar sozinho? Caminhar sozinho é como estar aqui agora falando para ti do caminho. É isso. Vou explicar assim. Eu, sinceramente, eu adoro ficar sozinho. Estou aí, tem esses amigos, tudo, estou caminhando. Eu fiz a parte do sul agora, né? Eu deixava a turma toda aí, esperava, porque eu sabia qual era o mais lento, que eu gosto sempre de estar meditando. A gente tem que estar vendo as coisas de outro ângulo. Sempre para o lado positivo, claro. Se não fosse para o lado positivo, eu não estaria nem caminhando. E a gente tem muita coisa para ver. A Volta à Ilha, por exemplo, a nossa ilha é linda. A gente está caminhando. Eu conheço aqui, já fiz 1.500 vezes esse caminho, né? Força de expressão, mas nunca é igual, é sempre diferente. Tu está em outra coisa, tu está em outra. É muito bom. Então, são 2 momentos. Um é aquele que você quer ficar sozinho para conversar consigo próprio. O outro é aquele que você quer buscar, trocar experiência, conversar com o outro e fazer amigos. São os 2 momentos. Esse caminhar, então, proporciona que
eventualmente, se precisar ficar sozinho, fique, mas Fique. sempre vai ter aquele grupo acompanhando. Tem. A gente até entende, a gente já sabia, quando alguém estava num grupo, de repente, ou ele avança ou ele fica um pouco mais. A gente percebe que ele quer conversar com ele, ele não quer trocar ideia, ele quer conversar com ele próprio. Esse momento existe. Existe frequentemente. Esse caminho que o senhor fez da Palestina, então, foram quantos quilômetros ao total? Foi 8.000 quilômetros. Que o senhor caminhou sozinho. Caminhei sozinho. O último... Quanto tempo de caminhada? Foi 8 meses caminhando. 8 meses caminhando. O que leva o senhor sair aqui de Florianópolis, da sua casa, que é tão gostosa, uma cidade maravilhosa como aqui, sair caminhando pelas estradas e pelos caminhos aí do mundo? Eu vou dizer que, não sei, eu me sinto tão bem quando eu saio para caminhar. Olha, eu saio daqui para ir na padaria ou ir em qualquer lugar caminhando, parece que eu estou indo para Santiago. É estado de espírito. Eu vou simplificar isso tudo. Estado de espírito. Eu me sinto muito bem. E todo mundo deveria fazer isso. Confesso que fiquei impressionado com as histórias do Senoer, que caminhou 8.000 quilômetros de Jerusalém até Santiago de Compostela, além dos outros milhares de quilômetros que já fez entre as várias rotas do caminho. Mas não é assim a nossa vida também? São milhares, não de quilômetros, mas de dias, horas, minutos que vivemos. Estamos também caminhando uma caminhada pelo tempo. Cada um de nós vive uma vida toda especial, toda singular, sem repetições. Você já tinha percebido isso? Que a sua vida é uma caminhada, um percurso que fazemos sempre para frente, nunca para trás? A nossa vida vai adquirindo significado quando a nossa caminhada tem uma direção, uma meta, algo que buscamos. Como é que você caminha? Sozinho ou em grupo? Apressado ou com calma? Focado ou alienado? Qual é a sua meta? Qual é a sua busca? Às vezes a pessoa vai com um espírito de aventura, né? Um turismo, algo diferente. O que eles contam depois é impressionante. Eles contam mesmo da experiência que eles fizeram. E à medida que o cansaço também vai tomando conta, eles entram dentro de si e começam a fazer essa experiência do sagrado. E é alguma coisa que preenche a vida deles. É uma experiência que eles querem voltar depois a sentir. Com todo o cansaço, vêm com os pés arrebentados, mas todos que fazem o caminho dizem que querem voltar a fazer, tanto na Espanha quanto aqui. Mas o interessante é que quando você entra na mata ou pega um caminho e começa a andar, você tem um outro mundo. Muda a adrenalina, muda o teu jeito de enfrentar as coisas. Que eu, por exemplo, quando cheguei no caminho de Santiago, eu não entendia por que um cara buzinava para o outro para tentar passar, que não precisa isso, né? Então a gente tem a oportunidade com esse caminho de desconectar do mundo, de pagar conta, de enfrentar congestionamento, de ver estresse e tal, e entra num caminho de paz, aonde você verifica assim, por que de todo esse estresse? Se não é necessidade, porque é tão breve a vida que você devagar consegue pensar melhor do que correr. O senhor recorda bem, justamente também o peregrino demonstra essa pobreza, né? Aquele que carrega só o necessário para poder caminhar. Ele se faz um desnudo. Por exemplo, o peregrino que sai do Brasil e vai para a Europa fazer a experiência, ele sai com uma valise de mão. Ele não carrega consigo uma mala, porque ela vai ser desnecessária. Isso mostra. Nós sabemos por experiência, precisamos tão pouco na nossa vida. O que precisamos muito? Da saúde, da paz, da amizade das pessoas e de Deus. Eu, como o meu caminho foi muito longo, eu levei mais coisas, mas eu ia deixando tudo no caminho, tudo. Quando eu estava chegando perto da Espanha mesmo, quando eu entrei na Itália, digamos que 4, 5 quilos já ficou para trás. Eu doava tudo para as pessoas. E a gente tem que desapegar mesmo. Tem que desapegar. Esse é um processo da nossa vida também, né? É um processo da nossa vida, claro. 2 símbolos são conhecidos do Caminho de Santiago e aparecem aqui em Florianópolis, no caminho brasileiro.
a concha e a Via Láctea. São muitos os significados possíveis desses símbolos, mas o que eu achei mais bonito é de que, assim como as conchas desses moluscos são levados pelas ondas para o litoral da Galícia, também os peregrinos são conduzidos por Deus para Santiago. Nesse mesmo sentido é o símbolo da Via Láctea, porque ela indicaria à noite o caminho de Santiago aos peregrinos. Ambos expressam a providência de Deus em mostrar o caminho. Deus mesmo quer indicar a direção aos que o buscam. Se o nosso destino é Ele, será Ele quem nos conduzirá. Santo Agostinho tem a célebre frase, né? O ser humano sempre estará inquieto enquanto não repousar em Deus. E de fato nós estamos insatisfeitos enquanto não repousarmos em Deus. E quem faz essa experiência, então não conta muito nem o cansaço, nem as outras tribulações, nada disso. Essa experiência há um senso de completude, né? Um senso de realização. A gente fica leve de alma. Você faz os amigos ali. Assim como aqui, eu conheci o grupo que eu fiz, eu conhecia dos 27, conhecia 2. Os outros 25 viraram meus irmãos no final. O que o cristão deve ser? O cristão leigo, na sociedade e na igreja, sal, fermento e luz. É aquilo que a gente nem percebe. Os anauim bíblicos, os pobres de Javé, e essa presença de luz, essa presença de sabor de sal, esta presença que orienta e dá perspectiva e esperança, puxa, de dias melhores, nos cabe. E por que não ao peregrino que faz essa experiência de Deus? Estou bem melhor do que quando comecei. O caminho me deu um grande aprendizado. Ser peregrino, ser caminhante pode ser sinônimo de ser um buscador. Acho que podemos ver em Jesus um caminhante também. Nos evangelhos, são raras as vezes que Jesus está parado. Normalmente ele está a caminho. Vários peregrinos nesse programa me disseram que quanto mais você caminha, mais vontade tem de caminhar, ainda que haja momentos de cansaço, de sofrimento, vontade de desistir. Fazer esse programa sobre o caminho de Santiago era um desejo antigo meu. Ouvir tantas histórias de peregrinos que já fizeram o caminho, tanto aqui no Brasil como na Europa, aumentou em mim o desejo de percorrer essas trilhas que santos e reis, pecadores e plebeus já percorreram. Não sou mais nem melhor que qualquer um deles. Eu sou apenas mais um que está em busca do sagrado. Gostaria de dizer a você, telespectador, você que nos acompanha, que uma das imagens mais bonitas da vida nesse mundo é o caminho. Nós estamos sempre a caminho. Caminho em busca de Deus, em caminho buscando a realização de algum projeto, nós estamos sempre buscando o caminho. E quando nós desistimos de caminhar, a nossa vida começa a andar para trás. E por isso é tão importante a companhia de Deus, a presença de Deus quando estamos a caminho. E é nesse sentido que eu invoco a bênção de Deus sobre todos aqueles que estão peregrinando no caminho de Compostela, aqueles que estão peregrinando nesta vida, aqueles que estão buscando este encontro com Deus. Que Deus Todo-Poderoso seja a companhia na caminhada e que abençoe a todos os que estão a caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.